Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Agora 6:15, bom dia, começa agora na 102 Rádio City, o programa Bom Dia Rádio City, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. O comando é do jornalista Zé Torquato. Oi Zé, bom dia. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo também e bom dia aos ouvintes da 102 Rádio City no ar do nosso programa, o Bom Dia Rádio City, que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 15 para as 7 às 8 da manhã. Vamos à apresentação dos comentaristas que compõem a bancada desta terça-feira, dia 23 de agosto de 2016. Primeiramente, o empresário e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Obeide. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Ana, bom dia, Tiago, bom dia, Rafael, e principalmente aos nossos ouvintes. Ok, e também marcando presença a psicóloga e advogada Ana Mara Simões. Ana Mara, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Zé, bom dia, Nicolau, Tiago, Rafael, e um bom dia especial aos nossos ouvintes. E também temos a presença do coordenador do Procon Santos e advogado Rafael Quaresma. Bom dia, Quaresma. Bom dia, Zé, Riana, Nicolau, Tiago, os nossos ouvintes, sempre um prazer participar. Lembrando que hoje você pode participar, assim como acontece todos os dias, pelo WhatsApp 997829970, telefone 21045400 e o facebook.com/Bom Dia Rádio City. Vamos aos principais destaques desta edição, Tiago Ferraz. Insegurança, nem lojas em shopping estão livres de assalto. Após carreata contra o Uber, taxistas esperam maior fiscalização após encontro com o prefeito de Santos. E moradores não conseguem remover carros atingidos por ressaca. E exatamente a questão a gente até mudou o nome da pauta, né? Da editoria, não é mais segurança pública, é insegurança pública, Tiago. Exatamente, Zé. Insegurança, nem lojas em shopping estão livres de assalto. O empresário precisa ter sangue de herói. Primeiro, para enfrentar uma crise econômica decorrente da corrupção política que assolou o país, e também acreditar em mudar esse cenário, ainda gerando empregos e tendo esperança no trabalho. Mas a insegurança manda qualquer empresário para o fundo do poço. E nem lojas de shoppings são poupadas. Dessa vez, uma loja de celulares foi alvo de criminosos no começo da tarde de ontem, em um shopping de Praia Grande. O grupo chegou ao local armado e rendeu funcionários do estabelecimento, que foram obrigados a levar os suspeitos até o estoque da loja. De acordo com as informações da assessoria de imprensa do Litoral Plaza, o assalto ocorreu por volta da 1 da tarde. Uma das funcionárias foi obrigada a colocar os celulares dentro de uma sacola utilizada pelo grupo. Ao todo, 180 aparelhos foram levados pela quadrilha. Nicolau Obeide chama atenção a ousadia dos bandidos. 1 da tarde invadido um shopping. Se a questão do furto não deixa de ser um crime grave, não é? Mas não há o emprego da violência. Mas agora a mão armada em plena luz do dia. O que acontece, como aconteceu aqui foi até uma ousadia maior aqui no Praia Mar Shopping, né? Na loja da Apple Store. Eu acho que isso já faz mais ou menos quase um ano. É a mesma coisa acontecendo no Litoral Plaza, que ainda é plano, né? Litoral Plaza ainda é plano, ainda fica até mais fácil. O fato é o seguinte, Zé, qualquer um que entre armado, né? Ainda mais uma quantidade de... Não deu o número de ladrões, hein? De pessoas? Bom, eu acho que não, né? Não. Mas ainda mais do que um que entre armado dentro de uma loja, eu acho que a tendência é a pessoa não resistir, ninguém resistir e aceitar, né, o assalto, porque é óbvio que aí a violência se tornaria muito pior, né? Esse tipo de pessoa, eles iriam atirar e sem problema algum, e geralmente às vezes estão até drogados. Agora, a ousadia é enorme. Os seguranças de shopping, eles não andam armados, né? Hoje nós temos aí alguns locais adotando até seguranças como policiais à paisana, mas também eles não podem atirar dentro do local público porque tem restrições em relação às pessoas. Eu acho que o bem material é a perda
né? O que está se menos perdendo do que causar um acidente com tiroteio e troca de tiros entre bandidos e polícia, porque eles não têm nada a perder. Eles, nesse caso, eles vão e atiram e vão buscar o intento dele, que é no caso, o objeto. Agora, há do shopping começar a prevenir, começar a ter uma fiscalização um pouco maior na entrada do estacionamento, como no caso do Litoral Plaza. É um shopping que tem uma área enorme de estacionamento, e prevenir a entrada desse tipo de pessoa e tentar colocar uma polícia inteligente para que tente coibir esse tipo de atitude, né? Que é muito difícil, que está aumentando a violência em todas as cidades, em todos os locais, e especialmente na Praia Grande, né? Praia Grande e Guarujá são locais muito visados para esse tipo de coisa. Mas o que eu posso fazer aqui, né? A gente tem que comentar e lamentar simplesmente o fato e esperar que não aconteça nenhum mal maior, a não ser bens materiais, né? Porque bens materiais são repostos e vidas não. Agora, a gente está pesquisando aqui e no dia 1º de agosto 3 homens também tentaram assaltaram uma joalheria no próprio local, mas foram presos. O que a gente deseja é a eficiência da polícia e mais um episódio de violência, Namara, que realmente assusta, né? Porque o shopping é tido como um lugar mais seguro. Exatamente. Esta tendência de assaltos a shopping, ela vem aumentando. Isso realmente chama a atenção. Conforme foi dito, a inteligência realmente de segurança, a polícia, enfim, tem que agir rapidamente numa situação como essa, por conta da reincidência. Veja, no mesmo mês, 2 situações de assalto e dentro do mesmo shopping. Quer dizer, importante rever o sistema de segurança desse local. Claro que isso gera um desconforto, gera, como foi dito também, insegurança para as pessoas que começam, e essa onda vai crescendo, né? Essa onda de insegurança, esse sentimento de insegurança, ele vai crescendo. Então é importante que haja uma ação rápida, né, dos órgãos competentes para isso, para que medidas sejam tomadas e isso não ocorra novamente. Agora, crise, violência, todo esse problema que a gente vem vivendo, a tendência da violência é aumentar mesmo, né? E episódios como esse acontecerem. Então é importante mesmo que a gente que se consiga conter esse movimento, né? É claro que a gente a violência, assaltos, enfim, é algo que acontece. Não será o primeiro nem o último, nem o penúltimo, né? Esse assalto aí, a inteligência da polícia vai pegar rapidamente, sabe por quê? Uma coisa que eu não me atentei e agora lembrei. Não, celulares. Não aconteceria isso se não houvesse receptação. Pelo objeto. Com a receptação, que tranquilamente 180 celulares roubados vão querer vender e a venda eles vão ser pegos. Provavelmente que são rastreados, são celulares que têm o e-mail. Então, isso provavelmente vai acontecer. Agora, o grande problema também que nós temos são os receptadores, né? São pessoas que querem adquirir aparelhos celulares por preços muito abaixo. Quaresma. Ô Zé, a leitura que eu faço aí, o comentário até para complementar o que disse o Nicolau e a Ana Mara, vai de encontro à responsabilidade do shopping center, né? É sabido e consabido que os consumidores optam e escolhem o shopping center por uma série de serviços que ele coloca à disposição, não é? Praticidade, facilidade, segurança e por aí afora. Então, obviamente, se tudo isso, se esse mix de serviços serve de atrativo para o consumidor e, portanto, vale como bônus, obviamente que o estabelecimento deve também garantir a segurança e, portanto, responder quando casos como esse acontecem. Há 2 pontos aqui a serem destacados, um com relação à responsabilidade atribuída ao lojista, né? Então há um tipo de relação jurídica estabelecida, não necessariamente de consumo, que é entre o comerciante, enfim, aquele que detém a loja no shopping center e a explora, e a administração do shopping.
provavelmente uma questão securitária e vai resolver o problema, não é? Então há seguro tanto do shopping quanto e provavelmente do lojista, de tal modo que esses prejuízos certamente serão mitigados e serão aí minorados. Agora há também essa violência praticada e, portanto, que coloca em exposição o consumidor, e aí para o consumidor como destinatário final desse serviço, seja de entretenimento, seja da praticidade na contratação, na aquisição de produtos ou contratação de serviços. Nesse caso, obviamente, a responsabilidade do estabelecimento é latente, de acordo com a lei, se caracteriza como aquela responsabilidade objetiva que independe de culpa ou dolo, não é? Então, nestes casos, inclusive, vem se firmando jurisprudência no Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo a responsabilidade, ainda que não haja culpa, do estabelecimento comercial, do mix de lojas, dos shopping centers, justamente por conta desse atrativo que ele desperta no consumidor e que movimenta as massas e que faz realmente que o consumidor escolha, não é? Opte por esse local que tem uma série de atrativos e uma série de benefícios colocados à sua disposição. Então, se vale pro bônus, tem que também valer pro ônus aqui. Bom, às 5:07, o Nicolau Obeide tocou num ponto que chama atenção. Tá? Você tem as polícias, evidentemente armadas, não teria como ser diferente, né? Nós estamos no grau de evolução de alguns países e que os guardas tem guardas que nem na Inglaterra, tem uma parte da força de segurança que não anda sequer armada, né? Não sei se com esses tempos de terrorismo isso vai mudar. Mas antigamente era 100%, exatamente, hoje já tem guardas armadas. Exatamente, mas ó, nós temos então as polícias armadas, nós temos a bandidagem armada, nós temos agora a Guarda Municipal caminhando para isso e, como você disse, teremos que ter segurança também patrimonial armada também para o comércio. Chegou nesse ponto? Chegamos, sim. Infelizmente chegamos, e hoje é recorrente, é bem comum você ver pessoas transitando em locais como galerias, como shoppings, e você percebe que são policiais à paisana, então já fazendo esse tipo de trabalho, como já é permitido por lei, né? Uhum. Os policiais trabalharem fora do seu horário, e também estão fazendo serviço para a prefeitura também, como auxílio da Guarda Municipal, e infelizmente, né? É um aumento da violência. Exato. É operação delegado, isso aí bem lembrado, e aumento da violência. Infelizmente aí eu acho que é um problema que a população está enfrentando, né, de segurança. Aí a psicóloga Ana Mara talvez saiba descrever de uma forma até mais objetiva o que acontece, né? E a insegurança toma conta de nós, né, Ana Mara? Sim, toma conta, e cada vez mais a gente vai se valendo de recursos, buscando alternativas, uma vez que a instituição ela acaba não dando conta. Então a gente vai se valendo de recursos e mais recursos, quer dizer, é uma situação bastante delicada e ações precisam ser tomadas para que realmente isso não cresça, um movimento paralelo de segurança, quer dizer, comprometendo inclusive os órgãos de segurança, né, Ana Mara, também. A sensação é algo terrível. É terrível. Sabe qual é a figura que me vem à cabeça nisso? Que eu falo que o rádio tem aqueles mental pictures, faz tempo que eu não me refiro a isso. O Velho Oeste. Filmes do Velho Oeste, com as pessoas andando com arma no podre para se protegerem, porque pode sofrer uma violência, um tiro a qualquer momento, e precisam da arma prioritariamente para se defender. Não creio, é um exagero evidentemente, mas passo a passo. Não é exagero não, viu, Zé? Não é exagero, viu, Ana? Porque eu há uns 10 anos atrás estive na Europa e aí encontrei com um espanhol, com dois irmãos espanhóis. Eles estavam em Madrid vendo o negócio de inventário do pai. Um mora no Brasil e o outro morava na Venezuela. Eles são dois espanhóis. E papo vai, papo vem, falou pra mim que, eu falei, como é que tá a Venezuela e tal? Ele falou, olha, lá tá terrível, isso há mais de 10 anos atrás. Está terrível porque nós temos que andar com arma no bolso, porque os assaltos são recorrentes. Eu falei, nossa, que absurdo, você vê, eu falei isso há mais de 10 anos atrás. Qual é o quadro que nós temos hoje aqui? Exatamente esse, de assaltos em todas as esquinas. Então, nós acompanhamos. Se nós formos olhar o retrato da Venezuela, nós vamos ver mais ou menos qual será o nosso futuro, se isso der continuidade. Aonde que nós vamos chegar? Será que as autoridades não estão enxergando isso? Não estão vendo isso?
Sim, aonde nós vamos chegar? Daí a importância da ação urgente, óbvio, eu estou falando algo que nem é claro que isso já está mais do que evidente para as autoridades, mas como disse o Nicolau, esta ação tem que ser urgente, porque a tendência é que tanto a onda de violência cresce, a insegurança nas pessoas cresce, e com isso a gente vai gerando cada vez mais violência, porque o movimento, essa onda, ela vai crescendo em todos os sentidos. Então é importante que ações de segurança realmente elas se tornem mais fortes para que a gente contenha esse movimento de insegurança e com isso também a onda de violência diminui. 7 em ponto. O que pensa, ouvinte da Rádio City? Queremos ouvir a sua opinião sobre os temas debatidos aqui no nosso programa. Fica aí o convite para que você participe conosco. WhatsApp 997829970, telefone 2104-5400, facebook.com/Bom Dia Rádio City. E a situação das balsas e estradas, Thiago? Balsas e estradas. Muito bem, Zé, Travessia Santos, Guarujá, 6 balsas em operação, o tempo de espera é de 20 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, 4 balsas em operação, o tempo de espera é de 20 minutos. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas em operação e o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. Já nas estradas, o sistema Anchieta Imigrantes, o sistema implantado é o 5x5, e lembrando que há tráfego lento na Anchieta, na chegada a São Paulo, do quilômetro 13 ao 10, por excesso de veículos. 7h01. Bom Dia Rádio City vai para sua primeira parada, voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta no Bom Dia Rádio City da CDL Santos Praia, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7 da manhã, às 8 horas. Temos o prazer de contar com o nosso time de anunciantes, com a Design Gallery, lista de casamento, chabari, chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço, variedades, novidades, várias faces de preço, sempre tem coisas bem legais, soluções aí, utilidades domésticas, muitas peças interessantes e funcionais e bonitas na Design Gallery. 6 vezes consecutivas eleita no Top of Mind, a loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração, e agora no 6º título no Hexa, também presentes finos. Design Gallery recebe você em 2 endereços: Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Nébias, e Avenida Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Essa eu indico, a loja é Design Gallery. E seguimos em frente com um Bom Dia Rádio City. 7-4, Thiago. Após carreata contra o Uber, taxistas esperam maior fiscalização após encontro com o prefeito de Santos. Taxistas realizaram na manhã de ontem uma carreata com buzinaço na orla da praia, no Gonzaga, aqui em Santos, seguida de protesto na Praça Mauá, no centro da cidade. Concentrados em frente à escadaria do Paço Municipal, eles foram atendidos por representantes da prefeitura e uma reunião com o prefeito realizada por volta das 4 da tarde de ontem. Aliás, nós temos até um áudio a respeito sobre esse assunto. Vamos ouvir? Vamos. Oi, boa noite, pessoal, aqui é o Siloé falando. Acabei de sair da reunião com o prefeito e a CT, muito positiva. A gente teve o compromisso de que ele não vai liberar Uber na cidade, tá? Como fez em São Paulo o Haddad. Ele não quer isso aqui. Ele tomou ciência dos problemas causados pelo aplicativo. Novidade para vocês: o carro apreendido sábado, nós fizemos uma perícia no veículo. O carro é de leilão com perda total, sem seguro, em nome de terceiros, tá? Esse carro nem poderia estar rodando. Esse laudo vai ser mandado para os jornais já hoje. E eles nos garantem a efetividade das operações agora, que começam essa semana já com 3 operações, com 10 guinchos à disposição em cada uma delas. Para pelo menos em cada uma ter 10 carros apreendidos. Eles querem ver quanto tempo eles vão aguentar aqui tendo um carro guinchado diariamente. Contam com todos nós taxistas para essa apreensão. Levar carros para apreensão, chamar o aplicativo, segurar o carro no local e chamar a Polícia Militar e a CT. Todos os agentes já estão sendo treinados, todos, não é só os agentes específicos não, todos os agentes da CT estão treinados para poder autuar o Uber no momento que a gente constatar o carro clandestino, tá bom? Depois a gente vai passando mais detalhes para vocês aí da reunião, que a gente está saindo daqui agora, mas ele disse que aqui eles não vão se criar. Demorou, mas saiu tudo o que precisava, e a partir de agora nós vamos combater fortemente os clandestinos na cidade.
Então, áudio evidentemente vocês perceberam, o taxista que esteve presente na reunião, e a prefeitura informou que a CT, em nota, né, que a CT e a Polícia Militar farão 2 fiscalizações semanais para cobrir o trabalho irregular do Uber na cidade. E já foi adiantado na matéria aí o efetivo que será utilizado para intensificar a fiscalização e aplicar flagrantes do transporte que não é legalizado do município. Chama atenção esse laudo, né, que atesta as condições, vamos dizer assim, inadequadas, no mínimo, para esse carro funcionar. Veja bem, eu vou ser bem sincero, a minha posição em relação ao Uber é quanto à ilegalidade. Amanhã ou depois, se houver uma regularização, eu não seria contrário. Eu sou contrário hoje ao Uber quanto à ilegalidade. Então, sou bem claro em relação a isso. Porque eu não posso prestigiar algo, eu sei que existe no mundo inteiro, eu sei que nas maiores capitais do mundo hoje nós temos Uber, nas maiores cidades do mundo, e é uma coisa que a população utiliza por um diferencial de preço e alegando qualidade no serviço, que eu não acredito muito nisso, mas acredito sim pela diferença de preço. Então eu parto de um princípio, é ilegal, então não pode ter, certo? Amanhã ou depois, se houver uma regularização, tudo bem, eu acho que a concorrência é sadia, eu acho que qualquer tipo de concorrência deva e tem que existir, porque eu coloco o Uber como o camelô ilegal para o lojista, ou como até a rádio pirata para o dono a rádio oficial. Amanhã criaram em rádios comunitárias, hoje em dia existe rádios comunitárias, então houve uma regularização. Camelôs, alguns já têm licença, então existe alguma regularização. Então eu acho que pro Uber, se existir uma regularização amanhã ou depois, eu posso até mudar minha posição. Eu acho que também, opinião pessoal, é irreversível, porque existe no mundo inteiro, a tendência é essa, e eu coloco assim uma sugestão aos motoristas de táxi, que enquanto for ilegal, que eles combatam, eles têm todo o direito de combater. Amanhã depois, se houver uma legalização, como houve em São Paulo, como aconteceu em São Paulo, eles têm que aumentar e melhorar o serviço deles para que possa concorrer. Eu parto do princípio que a livre negociação no comércio, ela tem que existir, né? Inclusive eu acho que está na nossa Constituição, né, Rafael? E que é legal o livre comércio, mas neste momento é ilegal aqui em Santos, então neste momento eu sou contrário. Em Santos o município optou por proibir, né, através de uma lei municipal, proibiu o uso, né, do Uber na cidade. Bem, é uma tendência, o Uber é uma tendência mundial. O posicionamento de Santos é um posicionamento que segue uma tradição, e eu me lembro, né, já comentei outra vez, quando foi do episódio das vans, que Santos também se posicionou contrário e não permitiu que as vans entrassem aqui em Santos, diferentemente do que ocorreu, por exemplo, na cidade vizinha de São Vicente. Vivemos essa crise naquele momento e foi bem contornada na cidade. Com relação ao Uber, me preocupam vários aspectos. Desde esse aspecto da violência, que isso pode acabar gerando também, entre os taxistas e os motoristas de Uber, um cuidado que há de ter, né, em relação a isso. As pessoas, eu não acredito que a lei vai impedir o uso do Uber, é difícil, assim, cria um mecanismo da fiscalização, da penalidade, enfim, cria a possibilidade mas não vai impedir o uso. E aí o risco que as pessoas correm, porque as pessoas, na verdade, elas procuram o Uber em função de preço e de atendimento. Por exemplo, eu sei de situações em São Paulo que as pessoas não pegam táxi para trajetos pequenos, e o Uber atende esses trajetos pequenos. Então tem desde questões desse tipo, né, até chegando no principal, que é o valor que é cobrado, claro que em função também de que as exigências em relação aos taxistas, os impostos, enfim, uma série de
de variáveis que entram neste contexto que acabam dificultando aí, que sempre eu disse também que não há que ter também essa disparidade entre no caso de São Paulo, onde isso é regulamentado, né? Bem, então aqui eu acho que o principal é isso, que as pessoas não vão deixar de usar. Então, assim, como administrar essa questão da falta de segurança que isso gera também para as pessoas que estão se utilizando? Como foi dito, esse carro que foi apreendido, a situação dele completamente ilegal e arriscada para quem estava usando. Então, eu acho que estamos diante aí de uma situação bastante delicada, polêmica. O fato de ter lei não diz que a situação está resolvida. O acompanhamento, ele tem que ser extremamente próximo, cuidadoso, para que realmente as pessoas não sejam prejudicadas, aquelas que vão se valer do aplicativo, enfim, campanhas terão que ser feitas, a fiscalização, a CET, ela vai ter que ter um rigor em relação a isso, e eu acho que em relação aos taxistas, que não incentivem a violência também, né? Então acho que essa é uma questão que eu chamo a atenção. Então, a violência não justifica de maneira nenhuma, né? Mas, Quaresma, você é um especialista em direitos do consumidor. Eu quero que você faça a leitura como agora, principalmente sobre a defesa do Uber, que coloca o seguinte: olha, constitucionalmente nós estamos amparados, então nós não vamos parar de prestar o serviço, porque nós temos que essa lei é inconstitucional, não é? Eu queria que você nos elucidasse sobre esse aspecto que você tem domínio para a gente acrescentar essa discussão, e queria também que você soubesse dessa questão, como você se posiciona em relação a essa questão do Uber. Bom, Zé, eu me pauto pela coerência. Eu participei da audiência pública que teve no ano passado na Câmara Municipal e fui voz dissidente lá e dissonante, porque, de acordo e afinado com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nós pregamos, isso não é a minha posição, aliás, deixando claro aqui, não falando institucionalmente pelo PROCON, porque, como disse o Nicolau e disse a Ana Mara, e aí eu comungo do mesmo entendimento, se há lei municipal, enquanto vigorar esta lei, ou na medida em que há esta lei, a lei deve ser obviamente cumprida. Agora, o que eu chamo a reflexão, e foi isso que nós detalhamos lá atrás, é a diferenciação do serviço prestado na medida em que o taxista explora serviço público individual, que depende de concessão e autorização do poder público, e o Uber explora e presta o serviço particular individual. Então, isso por si só já afasta ou já diferencia uma possível e pseudo concorrência desleal. Há inclusive parecer do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, dizendo justamente que não há concorrência desleal porque são serviços distintos. Então, esse é um primeiro aspecto. Mesmo atendendo a mesma finalidade? Mesmo atendendo a mesma finalidade, na medida em que o serviço é prestado de forma diferenciada. O taxista, ele se coloca à disposição, ele tem o ponto de partida, ele tem o carro na praça, enquanto que o Uber só pode prestar o serviço quando acionado, se chamado pelo consumidor. Há uma série de diferenças, e falando em relação ao direito do consumidor, no Uber há uma transparência em relação à cobrança que você não verifica na própria dinâmica do serviço prestado pelo taxista, porque quando eu utilizo o táxi, eu só sei do valor da corrida ao final, quando concluído o serviço, enquanto que no aplicativo eu tenho essa mensuração do valor antes, eu pago antecipadamente o serviço. Então, sob o ponto de vista único e exclusivamente do direito do consumidor, analisando os princípios que norteiam o Código de Defesa do Consumidor, dentre eles a informação, a transparência, há de fato nesse modal, há de fato nesse serviço um prestígio a estes princípios. Agora, no nosso município a questão da lei, há toda essa proteção aqui estabelecida, por hora é o cenário que nós temos. A questão está longe de ter o certo ou errado, na minha concepção, e também está longe de estar pacificada, né? Pelo contrário, há uma tendência de judicialização, e o que nós vemos também é que quando essa questão chega ao judiciário, o judiciário tem entendido e tem prestigiado princípios de ordem constitucional. Então, dentre eles a livre iniciativa, outros que permitem a exploração desse segmento. Como disse a Ana, acho que o Nicolau comentou também, e nesse ponto São Paulo pode servir de espelho. Houve uma proibição e depois uma negociação, enfim, um diálogo e uma tendência de regulamentação. Talvez esse seja um passo no futuro, um passo adiante, enfim, porque essa questão da tecnologia e tudo isso que é ofertado fica muito difícil de ser combatido por lei, né? Quer dizer, a tecnologia ela tem lá, inclusive no Marco Civil da Internet, como
como ponto de partida a universalização do acesso, de tal modo que esse contexto e esse cenário você verifica em outras situações. A gente não tem o caso das startups, etc. Isso também, de certa forma, coloca em risco o serviço bancário, os bancos de um modo geral. Você tem hoje empresas que lidam e que mexem com valores e que não são propriamente bancos. Hoje é incipiente, pode ser que daqui a 10, 20 anos a situação tome uma outra magnitude, né? Então, longe de pregar a subversão, longe de sustentar aqui a violação da lei, volto a dizer, não falo institucionalmente, falo como consumidor que sou também, portanto tenho direito a essa fala, e como consumidor analiso a questão única e exclusivamente sob o prisma, sob a ótica do direito do consumidor. Legalmente e institucionalmente, hoje no município nós temos uma lei, a lei proíbe o serviço, de tal modo que por hora o serviço não pode mesmo ser prestado e não deve, portanto, ser ofertado. Porque a questão é a seguinte, eu vou dizer o que eu penso também. Eu creio que a não regulamentação e a ausência de impostos, muito embora nas letras da Constituição estejam sendo amparadas, cria um desequilíbrio que pode inviabilizar a própria função do taxista, porque o valor que um tem que cobrar por conta dos impostos, das exigências, entendeu? Cria um desequilíbrio, então tem que se equilibrar essa balança e ao mesmo tempo que isso sirva de estímulo aos taxistas para repensar e tentarem melhorar a qualidade do serviço prestado. Só uma colocação, Quaresma, nos aplicativos que eu utilizo bastante, por exemplo, 99 Táxi é um dos aplicativos, você pode calcular o valor da tarifa assim, você coloca a sua origem e o seu destino, eles te dão um preço aproximado, que também as pessoas talvez não se utilizam, não perceberam isso, mas podem também verificar aí o custo da corrida. Tiago, vamos saber o que nosso ouvinte está pensando. A opinião do ouvinte é muito importante. Aliás, muitas participações através do nosso WhatsApp. O Johnny Gabriel do Estuário diz assim: estou transtornado com essa notícia. O Uber tem o direito de trabalhar desde que pague os seus devidos impostos. Taxistas mal vestidos, sem educação e com medo da concorrência, assim como os comerciantes de bares e restaurantes têm medo dos food trucks, os carros com alimentação nas ruas, né? Temos mais participações aqui, Zé, e olha só, as pessoas têm o direito de escolher o que é melhor para elas. O livre comércio é o direito do cidadão também no Uber, né? Temos aqui mais uma participação que diz assim: quem está incentivando a violência e o Uber é o Facebook. Dá uma olhada que tem muitas matérias relacionadas e o táxi também atende por aplicativo. Essa pessoa, final do telefone 13, não deixou aqui o nome, né? Mas vamos registrar aqui a participação. Deixa eu ver aqui mais. Bom dia. Muitas cidades de países de primeiro mundo também estão proibindo, como Londres e muitas outras. Deixa eu ver quem mais está participando. Me digam, por favor, qual foi o caso de violência e pessoas com relação ao Uber por parte de taxistas. Nosso ouvinte faz o seguinte questionamento. Até, né? Pelo contrário, eu estou falando, quando eu me refiro a táxi, eu me refiro ao serviço que eu utilizo habitualmente, que é daqui de Santos. Eu entendo Santos como muito bem servido em termos de táxi. É a minha opinião, tá? Não é a minha opinião de consumidor e a minha percepção, mas o que ele falou aí, eu vou até fazer uma colocação que todos nós aqui acompanhamos. Como foi o protesto dos taxistas de Santos? Eles fizeram uma ação de doação de sangue, aí sim, eu creio que foi uma boa posição, mas o Uber está usando suas ferramentas para se defender e tentar ocupar o seu espaço. Tem aqui a Andréia do José Menino que diz assim: bom dia, eu utilizei o Uber no final de semana pela primeira vez e gostei muito, paguei metade do valor normal e ainda não precisei estar com o cartão ou dinheiro. Na minha opinião, os taxistas devem brigar pela redução das taxas, assim a concorrência ficará menos cartão e dinheiro, como é? Andou de graça? Não entendi. Você deve só assim, tudo bem. Eu só acho o seguinte, Thiago, só me permite uma parte. É óbvio que a curiosidade vai fazer com que as pessoas utilizem o serviço. Eu volto a afirmar que a não regulamentação infringe a lei e a pessoa que está dentro de um Uber, ela está sujeita, aqui o Rafael, por favor, que me corrige, se ele for pego, ele está sujeito também a ir a uma delegacia junto com o dono do táxi, né? Do caso do Uber. A pessoa responde junto. Correto, Rafael?
Não, eu acho que não, Nicolau, porque a lei municipal, ela impõe como infração administrativa que é esse transporte. Então, quem responde é o condutor, enfim, é o motorista. Eu não sei se há necessidade, porque qual crime que ela pratica? De estar dentro do carro, me parece ali como infração administrativa. Não vejo como conduta criminosa a ponto de ser levada à delegacia. Não tenho essa percepção. Bom, o tema é polêmico, vamos votar diariamente, mas essa questão tem que ser colocada em pauta, principalmente pelas novas tecnologias, né, que não estavam previstas por ocasião da última constituinte, né? A última Constituição não contemplava essa evolução tecnológica, mas o que eu coloco é o seguinte, você então, qualquer ramo você poderia fazer isso? Por exemplo, eu posso criar um aplicativo para vender remédios sem ter o auxílio de um farmacêutico? Já existe, né, por exemplo? Já existe, e é bem combatido aí pela internet, pessoas vendendo remédio e remédios de origem e qualidade discutível, então é complicado. Eu acho que também tem muitos Uber que tem um carro em condições, tal. Eu acho que quem é culpado também, um pouco culpado, eu coloco um pouco de culpa também aos motoristas de táxi que permitiram que chegasse a esse nível de comparação, porque nós passamos algum tempo aí com alguns motoristas de táxi, quando a pessoa vinha da rodoviária com mala, queriam cobrar diferencial de bagagem, né? Porque estavam carregando malas, diferencial também de distância. Então eles começaram a criar uma série de restrições, pretendendo ganhar mais, que abriu um espaço, e quando surgiu, abriu um espaço. Hoje eu acho que eles têm que repensar, os motoristas de táxi, repensar na qualidade do seu serviço e combater o Uber. Eu acho que a melhor forma de se combater uma concorrência é prestando um serviço de qualidade melhor e com maior, e mostrando ao usuário maior segurança. Você sabe como é que eu combati? Só para dar um exemplo. Pois não. Sabe como é que eu combati? Quando eu passei para o ramo de informática, eu tive uma série de problemas, porque com mercadorias do Paraguai, que é recorrente até hoje, é comum as pessoas irem ao Paraguai e trazer mercadorias de lá para cá e vender em lojas. E acontece esses boxinhos, esses outlets. Sabe como é que eu combati e consegui vencer a concorrência nesse sentido? Com garantia e bom atendimento. Então eu dava a garantia do meu produto, todos os produtos são vendidos com mais de 1 ano de garantia e bom atendimento. Então é a melhor forma que eu acho que o usuário tem, o taxista tem para combater o Uber. Mostra a sua legalidade, mostra que o passageiro está seguro dentro do seu carro, pois ele tem o seguro obrigatório, ele tem o seguro dele, ele está dentro de uma atividade legal e preste um serviço bom. Eu acho que é a melhor forma de combater, e as pessoas aos poucos vão ver quem é o melhor. 7h24, vamos aí, tem muitas mensagens sobre a questão do Uber, vamos tentar retomar ao longo do programa de hoje. Temos ainda uma pauta extensa pela frente. Agradecemos a participação dos nossos ouvintes, mas Thiago, vamos aí repercutir mais algumas mensagens. Mais alguns, são muitos, a gente pede até desculpas para os ouvintes. Exatamente, vamos tentar retomar. Olha só, bom ou ruim, o Uber veio para ficar. A máfia do táxi é quem explora o taxista. Em São Paulo eu só uso Uber e nenhum prefeito barra essa tecnologia também. Quem mais participa com a gente? Participação que chega pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Zé. Olha só, os descontos do IPVA e na retirada do carro na concessionária que os taxistas têm, isso ninguém fala. É um absurdo. A mesma corrida de que o táxi, a nossa ouvinte diz que gasta R$21 e no Uber gasta 7 do mesmo jeito, com motoristas cordiais e carros em ótimo estado. 7h25, Vox Populi, Vox Day, tá aí a opinião dos nossos ouvintes. O tema realmente divide, né? As interpretações, mas nossa função é essa mesmo, estimular o debate. E outra, Zé, na verdade não há um questionamento aqui ou uma colocação de certo ou errado. Há de fato argumentos para os dois lados. Exatamente, né? Então, justamente nesse sentido. Então, ficou claro. Eu acho que a questão é essa, inclusive forçar claro também a reflexão por parte do ouvinte e do consumidor. Ok, bom, vamos ao Giro Nacional de Notícias aqui no nosso programa. Só quero convidar você a também opinar sobre os mais variados assuntos aqui no nosso programa. Ligue para a Rádio City, a Luciana Cabral está aqui aguardando a sua ligação, a sua participação. WhatsApp 9978299
9970, telefone 2104-5400. 99782-9970-2104-5400. Tem o telefone que eu vou falar daqui a pouco, é o telefone da PO que eu confundi aqui, né? Então, o telefone fixo 2104-5400. Luciana Cabral está lá com certeza para receber a sua ligação, a sua participação. Vamos ver o que está acontecendo no cenário nacional. Giro Nacional. FGV aponta que trabalhadores informais passam de 10 milhões no Brasil. É um reflexo social do desemprego, Ana Mara Simões. Passando de 10 milhões no Brasil os trabalhadores informais, muito embora em 2012, engraçado, né? Que nós tínhamos uma situação melhor da economia, tínhamos aí cerca de 12 milhões de trabalhadores na informalidade. Realmente, isso é sinal da crise, né? São alternativas. A crise no mercado formal, ela acaba levando a isso mesmo. Então, a informalidade cresce, importante olhar para isso no país, o desemprego aumenta e a informalidade cresce, quer dizer, é uma equação que... Agora, só vou acrescentar o segundo item, Tiago, por favor, que vai ao encontro, o Nicolau como o líder dos comerciantes, eu quero que ele comente tanto a questão do exército, contingente de informais, como também a próxima notícia que está relacionada, talvez, quero saber a opinião do Nicolau. Nome sujo, pessoas físicas protestadas sobem 81% no ano. Você acha que essas coisas se relacionam? Qual é a sua interpretação de ambos os fatos? É óbvio que se relacionam em função da crise que nós estamos atravessando no país. É uma crise de empregos, né? E eu acho que a crise, veja bem, eu vou até reformular minha resposta. A crise, ela é mais política, econômica do que uma crise efetiva no país. O que está acontecendo no país? Estão existindo vários desempregos porque não temos investimento. As indústrias já falaram e já declararam que não vão contratar enquanto não houver uma reforma trabalhista, porque a legislação trabalhista ela é muito cruel com as empresas, e hoje um empregado, um funcionário para uma indústria, ele custa o dobro do preço, ou às vezes até mais do que o dobro do preço do valor do salário que ele está pagando, do que o funcionário está recebendo. O funcionário, por sua vez, está tendo um achatamento salarial, porque assim, o funcionário ele custa caro para quem paga e custa barato, pouco para quem recebe. Então, essa incoerência que nós estamos recebendo. Quem está levando a parte do leão aí é o governo. O governo leva em fundo de garantia, impostos que cobra, INSS que cobra, da empresa, do funcionário. Então o custo desse funcionário é muito alto. Então, enquanto nós não tivermos uma reforma trabalhista, nós vamos continuar tendo desemprego aqui em Santos. E aí, as despesas estão aumentando, tivemos aí uma inflação enorme, principalmente na área da alimentação. Porque a alimentação é uma coisa que você não pode deixar. Você pode deixar de comprar um sapato, um jornal debaixo do pé, né? Quando furar a sola. Você pode deixar de comprar uma roupa, mas você não pode deixar de comer. E a população, infelizmente, principalmente as mais carentes, estão tendo esse problema. Outra coisa, outro cálculo que eu faço, não sei se ele tem precisão científica, mas é uma projeção talvez interessante. Muita gente perdeu o emprego do ano passado para cá. Então, depois de um certo período, as pessoas deixam de receber o seguro-desemprego. Isso também pode impactar nessa questão da inadimplência. Fora a dificuldade que estão sendo criadas. Aumento, a inflação também, a inflação. Inflação, eu acho que na parte da alimentação é a maior que está afetando a população. Não, e teve um estímulo ao crédito muito grande. Exatamente. Nos últimos anos. Então as pessoas se endividaram muito, acima do normal. Então a tendência a não honrar com este crédito numa situação de crise, no momento de desemprego, é uma tendência natural. Então uma coisa, tudo está correlacionado aqui. Mas eu chamo a atenção para essa questão do aumento. As pessoas foram estimuladas ao crédito, a comprar mais, a empréstimos, a uma série de coisas. Um momento bom. É natural, né, Ana Mara? É natural, mas eu acho comprar. Que teve, por parte do governo, teve um incentivo exagerado ao crédito num determinado momento.
Apostar na situação de bem-estar do país baseada no consumo. Sim, no consumo e no momento em que a realidade ela não estava devidamente demonstrada aos brasileiros, a nossa realidade. Nadador Lotte perde 2 patrocínios e se voltar ao Brasil para outras competições terá que se explicar à justiça. Speedo e Ralph Lauren, duas marcas importantes, Ralph Lauren inclusive que é patrocinadora da equipe do time norte-americano de natação, disse o seguinte: olha, nós vamos continuar apoiando o time, mas o contrato com o Lost pode esquecer, né? Então ele perdeu 2 patrocínios, voltar ao Brasil tem que prestar explicações à justiça, mas aí ele vai ganhar uma coisa, parece que é um cascudo aqui, né, dos brasileiros, que o que ele fez foi na verdade ele não devia ter saído, né, mas já que não deu tempo, porque os outros 2 ainda foram instados lá. Deixou os 3 amigos ainda vamos dizer assim, na roubada. Ele causou a confusão e se mandou, não é? Fica agora, sinceramente, eu não sei se ele volta, e também essa ausência dele ou o local em que ele está lá nos Estados Unidos, obviamente, não interrompe aqui prazo prescricional, nada. Então, como crime de menor potencial ofensivo que isso obviamente e provavelmente vai fazer com que quando ele retorne nada mais seja possível fazer a esse respeito, né? Agora ficou aqui a lição, realmente pegou muito mal, né? Isso a mim me parece que reforça a imagem de que no Brasil pode tudo. Então o estrangeiro tem essa ideia, fala, não, lá é a festa da banana, enfim, pode fazer o que quiser que tá tudo certo. E aí viram também que tem regra, viram que a coisa não é assim, como a gente diz aqui, não é a casa da mãe Joana, né? Então a versão foi toda desmascarada, foi toda demonstrada e realmente ficou muito chato, ficou muito feio pro time e em especial para esse atleta. Você falou versão, né? Eu gostava daquela voz, versão brasileira, província civil do Rio. Na verdade. Na versão brasileira, o mocinho da história, né? A vítima virou o bandido. Virou bandido. Sabe que me chama a atenção o que acontece, com o que está acontecendo com esse jovem, que é a total ausência de limites que ele vinha vivendo, né? Então ele foi ultrapassando todos os limites, e isso vem do histórico dele, inclusive. Eu acho que o que está acontecendo com esse moço, sinceramente, eu acho que pode estar salvando a vida dele, inclusive. Porque ele vinha num movimento destrutivo, inclusive, da imagem dele, aquele que para de respeitar o próximo, para de respeitar, perde essa noção, né, de respeito. Então, eu acho que muito bom o que está acontecendo para esse moço, inclusive para ele refletir na vida dele e mudar realmente o comportamento dele, com isso que ele tem ele tá tendo uma boa lição, porque assim, ele tá mexendo no bolso dele, né? Ele tá perdendo aí em torno de 10 milhões, está sendo avaliado com a perda desses patrocínios, e o que está acontecendo com ele, quer dizer, ele inverteu totalmente uma situação favorável, né? um campeão olímpico com 12 medalhas de ouro. Olha o que ele fez com a vida dele. Então, a importância de que a gente realmente não perca o nosso centro, não saia, não perca o nosso discernimento, né? Em hipótese alguma, porque o reflexo disso, ele acaba atingindo toda a nossa vida e comprometendo aí o rumo, o caminho que a gente pode seguir. Eu acho que esse rapaz, ele era um contido, como qualquer outro rapaz. Eu percebo uma coisa, viu, Ana? O americano, ele é muito contido lá nos Estados Unidos, porque lá ele sabe que a lei funciona. E chega lá, ele vai preso mesmo e sofre as sanções da lei, ele sofre uma repressão grande. Agora, quando eles vão, eu percebo em americano, é só você olhar Cancún, que é a área de lazer, né? O quintal do americano. O americano vai para Cancún, parece que ele se solta de um jeito que é impressionante. Eles se liberam. Solta, Não, mas como é que seria o americano? Em todos os sentidos pejorativos e não pejorativos que você está tentando ser. Tentando aí ser, né? Você está sendo engraçado, né? Mas é maneira. Mas eles se soltam mesmo. Isso. Mas o americano, o quintal do americano é Cancún mesmo. Uhum. E aí eles vêm pro Brasil. Você já foi a Cancún, certo? Eu já fui. É aquela Você terra. É sul-americano. Você não se soltou lá não, né, Nico? Não. Mas é a terra de ninguém, né? Eles acham que eles vêm pra cá pro Brasil, e acham que aqui é a terra de ninguém.
Então, aconteceu esse fato aí, tomaram uma bebedeira. Ô Nicolau, mandaram o motivo pelo qual ele criou toda essa situação, não é? A foto lá da modelo e tal. Então aí até brincaram e falaram, bom, mas tá até explicado, né? Porque você viu as fotos da modelo. Ela colocou uns posts misteriosos, aí já é revista Caras, vou pra essa linha, mas. Você viu, aquele filme mas parece que tá correndo, o namoro dele subiu no telhado. Vê na boate aí, o filme que tá correndo por aí do aniversário do Usain Bolt. Você vê a liberdade que ele tá no vídeo, né? Inclusive ontem passou na TV e falou, não podemos reprisar o vídeo porque o vídeo tá no nível que não é permitido para esse horário. Então, eles vêm para cá, eles se soltam de uma forma que lá eles sofrem uma pequena repressão. É a maior democracia do mundo, Estados Unidos, mas lá eles são rígidos. E aí ele começou, terra de ninguém. Fiz uma confusão, mas eu vou dizer que eu fui assaltado, porque é a notícia que tem do Brasil no mundo inteiro. E outra, você acha que tem câmera, ou a câmera funciona, ou vão ter a imagem, quer dizer, ele apostou nisso tudo. E se estrepou. PRG rompe acordo de delação premiada com o Léo Pinheiro. Na verdade, PGR. Então, o texto aqui está impreciso. Procuradoria-Geral da República rompe acordo de delação premiada com o Léo Pinheiro, da OAS. O motivo seria o vazamento da denúncia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal para a revista Veja, Dias Toffoli. Parece que isso não pode ser, não é permitido pelo acordo de delação, e aí a Procuradoria acabou rompendo com o Léo Pinheiro da OAS, figurinha carimbada, como eu disse ontem, da Lava Jato. Isso aí vai desenrolar problemas para todos eles, né? Porque essa delação, ela tem regras, né, Zé? Ela sofre, regras rígidas. Regras rígidas, então ele vai perder, né? Eu não sei se perde aí, eu acho que juridicamente o Rafael pode até falar de uma forma melhor do que eu. Eu acho que perde o efeito, né, da delação, né, Rafael? Perde o direito os direitos que a delação vai dar por causa do vazamento da notícia. Além disso, da forma como também é divulgada, né, veiculada, como é que funciona mais ou menos essa questão da delação, até para o ouvinte entender. O delator, ele acena com aquilo que ele tem, mas ele não coloca na mesa as cartas, né? Então ele diz o que tem, e se aceita a delação, aí obviamente ele fica obrigado a provar aquilo lá. Agora, não sei se é esse caso específico, né? Até eu li a reportagem da Veja, e lá mesmo a revista fala que da forma como sugerida, divulgada, veiculada, causa mais um constrangimento ao ministro do que propriamente há alguma coisa nesse ponto a apurar. Enfim, então tem esse aspecto. Agora, é necessário ver, Nicolau, porque muitas das vezes alguns fatos que são ditos fica uma versão contra a outra, né? Então falar, eu, sei lá, tive com a presidente Dilma tal dia, tal hora lá no gabinete, era um e o outro. Quer dizer, como é que você faz essa demonstração do fato? Tem algumas coisas que são realmente bastante complicadas, não é? Não sei se por isso, mas talvez por isso também, essa delação arrefeceu, aí esfriou, enfim, o fato é que não vai vingar realmente. 7h39, o programa Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, vai para o segundo intervalo comercial, voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 7h41, de volta com o Bom Dia Rádio City. Vamos ao vivo até às 8 da manhã. Quero falar da APO, Assistência Personalizada Odontológica para empresas, para grandes grupos que com certeza aí aderiram ao plano da APO, que tem muita qualidade, tem certificação do ISO 9001 em todos os departamentos. A APO é uma referência, atendimento de saúde bucal e em benefício, importância do benefício aos funcionários da empresa, numa prestadora de serviço, numa operadora de saúde odontológica do nível da APO, com mais de 60 mil vidas, o que é referencial. Você pode entrar em contato pelo 2104-4000 e conhecer mais pelo site apodonto.com.br. Um grande abraço ao Jorge Saad, nosso ouvinte de todo dia, e a APO, Planos Odontológicos Empresariais, que inclusive é parceira da CDL Santos Praia. Vamos falar de comércio? Comércio em Foco.
Bom, fala de uma mudança de recolhimento no imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN, decorrente do uso de cartões de débito e crédito, é o que propõe o projeto de lei complementar, PLP, número 34/2011, tramitação na Câmara dos Deputados. O objetivo é fazer que o tributo seja recolhido pelos municípios, onde ocorram transações presenciais com essas modalidades de pagamento, e não mais pelas cidades nas quais estão sediadas as administradoras dos cartões, como acontece atualmente. A proposta é de autoria do deputado federal Rubens Bueno, do PPS do Paraná, e visa modificar a lei complementar LC número 116/2003. A pulverização do recolhimento do ISSQN, gerada pela medida, caso aprovada, gerará um processo oneroso para as empresas, é a opinião da FEComércio, e consequentemente para todos os consumidores que tendem a diminuir a utilização dessas formas de pagamento, como ponto negativo desse projeto de lei complementar. É uma reivindicação antiga dos municípios. Queria saber o que pensa a CDL Santos Praia, aqui representada pelo seu presidente. Mais impostos, onerar mais o consumidor. No caso do do ISS, não é isso? ISSQN. Imposto sobre serviços. Imposto sobre serviços. Seria mais, seriam os prestadores de serviço, não na venda. Eu acho que é até bom esclarecer aqui, aproveitar o microfone para esclarecer, porque acontece muito em lojas e é recorrente isso. Quem presta serviço e quem vende tem dois tipos de impostos a pagar diferente. E para o consumidor, como nós temos aqui o Rafael, que é do Procon, para que o consumidor entenda que às vezes eles pedem nota fiscal, viu, o Rafael. Então, por exemplo, um conserto de um celular, é trocada a tela de um celular, nessa troca de tela a pessoa pede a nota e ela às vezes não entende por que ela tem que ter uma nota da tela e uma nota do serviço, que são dois impostos distintos, né? Um é do Estado, que no caso sobre o produto, sobre a venda, e outro sobre o serviço, que é municipal. Sim. Mas voltando àquilo que você estava falando, eu acho que mais uma modificação, mais uma oneração para o prestador de serviço, acho que não cabe mais, ele já está saturado de qualquer modificações. Eu acho que houve uma alteração nos impostos, né? Houve aqui da região, no caso Cubatão, Santos, Guarujá, Praia Grande, há uns tempos atrás, porque Cubatão cobrava um valor do ISS bem abaixo dos que cobrava Santos, e causava um transtorno, porque muita gente montava sua empresa em Cubatão, sendo que a empresa estava estabelecida em Santos. Houve uma regulamentação, houve uma equalização nos impostos, e isso foi muito benéfico na época. Hoje mexer nisso, eu acho que está fora de propósito. Também acho que essa lei não vai passar e não temos muito que discutir em relação a isso. Rafael? Eu vou na mesma linha, Zé. Até a Ana, num comentário anterior, falou a respeito dessa questão envolvendo crédito, débito, enfim, na verdade falou da economia, não é? É assentada nesse aspecto, e de fato é a leitura aqui mesmo que se faz, porque houve um incremento, um incentivo em pulverizar cartão de débito, cartão de crédito, fazer com que essas formas chegassem às camadas mais humildes da população. E nós já discutimos aqui, repercutimos, acho que no Comércio em Foco também, Nicolau, aquela proposta do senador Rubens Requião do Paraná de estabelecer uma distinção para o preço quando do pagamento em espécie, à vista, em dinheiro, ou então caso se mantenha o débito, sobretudo o crédito, né? Embora o crédito seja uma forma de pagamento à vista, é só o consumidor olhar lá na filipeta do cartão, vem lá crédito à vista, embora o comerciante só receba depois de 30, 40 dias. É uma ficção jurídica, uma ficção legal, mas se equipara a pagamento à vista de tal modo que o preço não pode ser diferenciado. E agora, analisando essa matéria, me parece que a proposta, a ideia é justamente essa, né? Bom, já que não está dando certo daquela forma, porque encontra uma resistência muito grande, sobretudo por parte dos consumidores que foram estimulados a consumir dessa maneira, e agora com o jogo jogando, né? Com o jogo jogado, a gente tem essa mudança de paradigma, essa mudança de postura. Vamos ver se
por uma outra vertente, até pela questão tributária, não é? Colocando o ISSQN aí como o ponto de partida, a gente consegue essa modificação. Me parece que, sob o aspecto prático, Nicolau, a questão seria de difícil elucidação, seria de difícil implementação, né? Quer dizer, causaria um complicador muito grande, e por detrás o que eu imagino disso tudo é que há essa tentativa de fazer com que se prestigie pagamento que não seja débito ou crédito, não é? Porque o projeto faz essa separação, faz essa distinção, então seria justamente por detrás, me parece, um intuito, a real intenção do legislador. A tendência hoje é pagamento no débito, crédito. E diferenciar isso hoje, eu acho que no meio desse jogo que nós estamos vivendo, fica muito difícil, principalmente na parte de impostos, né? Não, no mínimo não seria transparente com o consumidor, no mínimo, não é? Agora, acho que tem outros pontos, quer dizer, essa ideia do PLC em relação ao tributo talvez por detrás o objetivo seja isso, falar, vamos deixar débito e crédito, porque a gente estimula ou faz com que o pagamento em dinheiro prevaleça. Realmente não me parece uma boa solução. 7h48, encerrando por aqui o quadro Comércio em Foco, que volta na terça-feira que vem, aqui na Rádio City FM, no nosso programa, no Bom Dia Rádio City da CDL Santos Praia, que vai falar agora de esporte. Giro Esportivo. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, Zé, grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio City. Zé, eu tava ouvindo o programa aí, vocês falando sobre os Jogos Olímpicos, né, o que aconteceu lá com o nadador americano, que aliás quebrou a cara, como vocês disseram aí, já perdeu 4 patrocinadores. E o Usain Bolt, hein, dizem por aí que daqui a 18 anos vem medalha de ouro no atletismo brasileiro, não sei se no masculino ou no feminino, viu, Zé? Bem provável, bem provável. O Usain Bolt não perdeu tempo também no Brasil. Bom, Zé, com relação ao Campeonato Brasileiro, ontem jogando no Itaquerão, o Corinthians de virada, conseguiu uma vitória importante para ele, coloca o Corinthians entre os 4 primeiros colocados, na verdade é o terceiro, e tira o Santos do chamado G4, jogando na sua arena para apenas, entre aspas, apenas, tá? 22 mil pessoas, o Corinthians ganhou do Vitória pelo placar de 2-1 de virada. Com o resultado, além de entrar no G4 ser o terceiro colocado, alivia ao lado do Cristóvão Borges, muito pressionado pela torcida do Corinthians. Com a vitória de ontem, traz tranquilidade ao treinador. Falando em Campeonato Brasileiro, mais um treinador caiu, hein? Argel Fux não aguentou a má fase da equipe do Figueirense, ele já tinha sido demitido do Internacional, e mais um treinador que cai no futebol brasileiro. Com relação ao Santos Futebol Clube, que joga amanhã, em 7h30 da noite, na Vila Belmiro, Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final, vai ter equipe completa. Para você que gosta do Santos e quer ver Gabigol em campo, amanhã pode ser a última oportunidade. O camisa 10 retorna ao time santista, porém convocado para a seleção brasileira do técnico Tite, ao lado de Lucas Lima. Gabigol pode deixar o Santos já na próxima semana. Uma oferta milionária chegou ao Santos ontem do futebol europeu e pode fazer agora com que realmente o Gabigol deixe a Vila Belmiro, viu, Zé? É isso aí, Ricardo, muito obrigado pelas informações, já deu saudades aí dos Jogos Olímpicos? Foi extraordinário, eu vi a sua manifestação no Facebook. Parabéns, Ricardo. Você foi um privilegiado de poder participar desse evento esportivo que vai ficar na memória para sempre. Com certeza, vai ficar na memória para sempre. Amanhã eu vou fazer o possível e impossível para estar ao vivo aí no nosso estúdio, pra gente falar um pouco mais de Jogos Olímpicos, claro, e falar também de futebol e do Santos, que joga amanhã. Fechado, Zé, grande abraço a você, ao ouvinte ligado na Rádio City. Eu falei de futebol, de esporte, para Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza, no centro de Santos, Praça da República 36. Você liga na cidade e o Santos, o Armazém 26, entrega no centro de Santos. Materiais elétricos, hidráulicos de limpeza, tem o açúcar e o café. 3221-3396. Armazém 26. Grande abraço, bom dia, até amanhã. Tchau, Zé. 7h51. Vamos em frente aqui no nosso programa, abordar uma questão da ressaca, né? Que tem outra implicação. Vamos aproveitar aqui a presença do coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Vamos lá, Tiago. Direitos do consumidor. Bom, Tiago, essa questão da ressaca tem aí em pauta também, não é?
tem em pauta também essa questão dos carros que foram danificados, né? Exatamente, Zé. Moradores de prédios do bairro da Ponta da Praia se ressentem por não terem conseguido remover os carros atingidos pelas águas do forte temporal, com ventos de até 82 km por hora e elevação da maré que chegou a 2,6 metros na madrugada e atingiu o bairro entre domingo e a madrugada de segunda. E como estava previsto, o temporal voltou a se repetir no final de tarde de ontem, com a água do mar já invadindo a Avenida da Praia Bartolomeu de Gusmão. Segundo o balanço inicial da Defesa Civil dos municípios da Baixada Santista, há entre 60 e 80 carros que ainda estão submersos ou motos que foram arrastadas. 2 trailers foram invadidos pela água, além de um container de construção civil. Em um dos prédios da orla, os veículos na garagem estão cobertos com água do mar e guinchos não conseguem alcançá-los. No prédio de uma moradora desolada de São Paulo, de 15 andares, 5 carros estão completamente cobertos pela água. Ela perdeu 2 carros seminovos e não pode retornar porque os documentos estão dentro dos automóveis. Segundo a moradora, nem a sirene de emergência para avisar os moradores em casos como esse funcionou. Então, Ana Mara, impressionante a força dessa ressaca, né? Nossa. Você já tinha visto algo igual aqui? Não, igual assim não. Assustador, e vendo as imagens. Primeiro, a imagem de destruição, ela é chocante. Vendo o desespero das pessoas com os carros boiando, eu imagino o sofrimento, o pavor que deve ter sido viver aquela situação. E agora, a partir de agora, a insegurança, mais uma vez o tema insegurança, hoje aqui, só que de uma outra forma, que as pessoas passam a viver, né? As pessoas que estão próximas ao mar e aquela região da Ponta da Praia, realmente é uma região que vai sofrer daqui para frente, vai sofrer com esses episódios. Eu sinceramente acho que a administração municipal, ela tá com um problema sério na mão. É importante buscar auxílio fora dos especialistas para como lidar, estudar, porque é um tema que vai merecer um aprofundamento, um estudo, porque realmente essa questão climática, né, alteração de maré e essa tendência às ressacas, isso vai estar acontecendo daqui para frente, e que medidas de contenção para minimizar impactos que serão gerados em função disso, para trazer um mínimo de segurança para as pessoas. Fora todos os problemas que agora o Rafael vai comentar. Quaresma, com você. Não, questão só aproveitando da responsabilização vamos falar disso, dos carros danificados em condomínios e garagens. Só aproveitando que a Ana comentou também, eu li ontem alguma coisa a respeito, não sei até que ponto procede ou não, enfim, mas deve talvez ser levado para análise aí, para estudo dos especialistas nessa área, o aprofundamento do calado, não é? Porque dizem que esse processo de dragagem que foi feito, etc., aumentou a profundidade e, consequentemente, o tamanho das ondas, né? Porque quanto mais... que foi uma coincidência de fatos, né? Como eu tenho casa na ponta da praia, não, em frente à praia em Ilha Comprida, e lá é recorrente acontecer esses fatos. E foi uma coincidência, frente fria junto com maré alta e junto com lua. Então, houve essas 3 coincidências, né, que aconteceram. A lua, geralmente quando é lua cheia ou lua nova, ela faz com que a maré suba mais, a frente fria e os ventos empurram a maré. Então, na hora da maré cheia, ela se torna muito mais pujante, muito mais forte, e ela aumenta realmente bastante. E foi o que aconteceu. Então foram 3 coincidências que a natureza propiciou ao mesmo tempo. Tem que se fazer um estudo minucioso para talvez até colocando essa questão eventualmente, ou de profundidade. Foi o que aconteceu ou não, no Rio de Janeiro. Exatamente, que não houve o estudo. Em 50 anos também não acontecia uma maré tão alta como ocorreu aquele caso da ciclovia. E tem a questão ambiental também, do planeta inteiro, a gente não vai conseguir, não vai ter. Enfim, rapidamente, quanto à responsabilidade, que era a pergunta colocada, eu deixo aqui, como eu falo pros meus alunos, né, e também ouvintes, que depende, não é? Uma resposta boa lá no direito, depende, né? Legal, mas depende do quê? Falando sério agora, porque não, lógico, a gente tem que analisar cada caso, verificar o caso concreto, mas em se tratando da responsabilidade civil, imaginando aqui primeiro a questão securitária, em caso de seguro, é necessário verificar a apólice, é importante que o consumidor verifique qual o risco está coberto, porque há
uma exceção à regra e, portanto, uma diretriz no Código Civil que diz que sempre que houver o agravamento do risco, a seguradora não responderá. Então, uma questão que se coloca é, mas isso caracteriza agravamento ou não? Outra coisa, estamos diante de uma situação, como disse o Nicolau, relacionada a eventos naturais, fatos naturais, evento da natureza. Até que ponto havia essa previsibilidade? Sem descer, Zé, em nuances, como o Tiago relatou, da sirena do alarme que não tocou, de outras situações que podem eventualmente distribuir essa responsabilidade aos participantes. Isso em relação à seguradora. Há que se analisar ainda em relação a eventuais estacionamentos, como era o caso do clube, a eventuais responsabilidades do condomínio, como era o caso dessas garagens, e por aí afora. Então, a questão é complexa, não é simples, mas basicamente, para aqueles que têm o seguro e que estão cobertos por essa apólice, podem fazer a verificação e verificar se, portanto, o risco de alagamento, de enchente, que não caracteriza agravamento, protege o consumidor. Tem mais uma pergunta, direito do consumidor no ar. Vanderlei pergunta para você, Quaresma, já está ou não valendo as novas regras fracionadas do estacionamento? Oi, Vanderlei, não está valendo, é uma lei estadual de 5 de fevereiro de 2016, que entraria em vigor depois de 60 dias, portanto, em 5 de abril de 2016, e no dia 4 de abril, a Associação dos Shopping Centers e dos Estacionamentos impetrou um mandado de segurança junto ao órgão especial do Tribunal de Justiça. O desembargador relator sorteado concedeu uma liminar, suspendendo a eficácia da lei. Infelizmente, nós aqui em Santos, inclusive o Procon, fez um trabalho de formiguinha notificando mais de 400 estacionamentos para dar publicidade a essa lei, enviando cópia da lei, cópia da sugestão de tabela para esse fracionamento, mas enfim, todo esse trabalho acabou não alcançando o efeito esperado na medida em que a lei às vésperas, infelizmente, não entrou em vigor. Então, respondendo objetivamente, Vanderlei, a lei por hora não está valendo, o processo segue, mandado de segurança ainda não foi julgado, não saberemos se a segurança será concedida ou denegada, mas por hora não vale. Home Life, atendimento domiciliar, desde os procedimentos mais simples aos mais complexos, até atendimento de terapia intensiva. Eu quero que você estude, você entre em contato com tudo que o atendimento domiciliar pode te proporcionar hoje, principalmente o aspecto da humanização da medicina, de ter a proximidade da família. É interessante para o paciente, evidentemente, dependendo do quadro. Até um certo grau de tratamento intensivo você pode usar o home care. Outra é questão de hospital mesmo, tá? Uma coisa não substitui a outra, mas o home care tem muitos benefícios para você e que você deve conhecer, principalmente uma empresa de confiança que está fazendo 10 anos aqui em Santos. Essa empresa é a Home Life que está chegando e agora tem uma nova sede para você, né? Você pode entrar pelo telefone pode entrar em contato pelo telefone 3202-6440, 3202-6440, ou então consultar o site homelife.com.br. Confira aí o novo endereço, a nova sede da Home Life, na Costa 146, 17º andar em Santos. Um abraço ao doutor Jorge Tadeu, aí da Home Life. Pois não, Nicolau, para encerrar o programa, eu sei que já estouramos o horário, eu queria dizer que estaremos esse final de semana em Águas de Lindóia, no Monte Real Hotel, uma convenção estadual da Federação do Estado de São Paulo, de Câmara de Dirigentes Lojistas, onde estarão reunidas mais de 40 CDLs. Uma bela festa faremos, uma bela convenção com palestras, e aonde nosso presidente Maurício Stainoff estará gerenciando. Estarei lá, se Deus quiser, eu, João Vilela, e com o Alberto, com Bruno Caroglan, e só daqui de Santos vão 3 ônibus. Excelente. Fora o resto da Baixada Santista, Bertioga, Guarujá, Praia Grande, estaremos todos lá. E uma convenção bem grande com quase 2.000 pessoas. É um grande evento, convido, é um evento grande, é um evento anual, e convido aí aqueles que estiverem interessados procurarem a CDL, pois ainda temos inscrições poderão ser feitas.
Quiçá um dia o Procon faça as reuniões desse jeito, viu? Que ele falou do Monte Real, mas é Monte Real Resort lá, viu? Ali na praça é demais. Lá, rapidinho, quero deixar um abraço aqui pro professor Pedro Lazzarini, meu colega lá da Unimonte. Um abraço pro André Luiz Simões de Andrade e pro meu amigo de squash que perde todas comigo, Luiz. Abraço, Luiz. Bom dia pra vocês. Legal. Obrigado, Rafael Quaresma, Ana Mara Simões, Nicolau B. De terça-feira vamos abordar aqui, o Nicolau vai trazer todas as novidades da Convenção dos Lojistas pro quadro Comércio em Foco. Obrigado, Thiago Ferraz. Obrigado a você de casa. Vem aí, continue com o jornalismo qualificado da 102. Vem aí o Jornal Litoral com o comando do Roberto César. Um abraço e até amanhã. Termina aqui. Bom dia, Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia.